Irmãos, o poder na fraqueza. Vocês sabiam que o ser humano está sujeito a uma série de dificuldades, de problemas na vida? O fato de você ser servo de Deus não te isenta de passar pelas dificuldades. Quantas vezes nós observamos a palavra, vivemos a verdade do Todo-Poderoso e mesmo assim, irmãos, aparece um monte de dificuldades, um oceano de problemas na nossa vida. Não é dessa forma? E alguns, por não conhecerem a palavra, lançam questionamentos ao Senhor, mas Deus, o porquê? Senhor, olha para a minha situação, Senhor, eu estou em pecado, Senhor, estou em assim ou não, enfim. É preciso entender, irmãos, que é na fraqueza que nós vamos ver a graça do Senhor. São nos momentos difíceis, nas provações, que nós vamos enxergar o agir poderoso do amado Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, leremos versículos 7 até o 10. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 até o 10. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra. Diz: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas o Senhor me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu nos dê a revelação da palavra, Pai. Que Tu venhas falar conosco para que nós possamos entender que é no meio das dificuldades que muitas vezes enxergamos a Tua graça e a Tua misericórdia. Prepara-nos, ó Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, quando o apóstolo Paulo faz referência a fraquezas, às vezes nós fazemos uma ligação, fazemos uma conexão com o nosso corpo fraco. Fraqueza, corpo fraco, doente, enfermo, sem condições de fazer as coisas. Mas é preciso entender que essa fraqueza a qual o apóstolo Paulo refere-se, não trata-se necessariamente desta área, mas sim das limitações que nós temos, das dificuldades e dos problemas que nos afligem dia após dia. É nesse aspecto que nós precisamos entender esse texto, entender essa fraqueza do apóstolo Paulo. Não é que ele era um homem que estava debilitado, não é que ele estava longe do Senhor, fraco espiritualmente. Minha vida, eu preciso buscar mais o eterno, isso, aquilo outro, estou fraco, eu não consigo comunhão com o Senhor, como muitas vezes você fala, nós falamos. Mas não é nesse aspecto. O apóstolo Paulo estava dizendo, estava afirmando àquela igreja, a igreja de Corinto, que ele tinha as suas limitações, ele tinha suas muitas dificuldades. O apóstolo Paulo não tinha apenas uma dificuldade, mas podemos enumerar diversas, e mais à frente ele faz referência às dificuldades pelas quais ele passava. Os problemas se avolumavam. Mas quem era o apóstolo Paulo? Quem era esse homem? Olha só como são as coisas. Nós queremos viver sem problemas sobre a face da terra, não é verdade? Se você analisar bem a tua vida, você sonha com uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida legal, mas quando nós lemos a palavra, veremos com muita facilidade
que as dificuldades, os problemas são amigas do povo de Deus. No entanto, nós não podemos ser amigos delas. Não, de forma alguma. Ou seja, elas existem e vamos vencê-las em nome de Cristo Jesus. Porém, sempre as teremos. A fraqueza sempre estará ao lado do povo de Deus, ao lado daqueles que buscam o Senhor. É preciso, amados, entender que a nossa vida não é gerida pelo poder reinante nesse mundo. Não são as palavras desse mundo, as atenções desse mundo, as direções desse mundo que nos regem. Mas nós somos dirigidos, sim, pela grandiosa, maravilhosa mão de Deus, maravilhosa mão do Senhor. E quando as fraquezas chegam até nós, entendam, é o Senhor provando a tua vida, é o Senhor olhando quem é você, Ele quer ver, Ele quer sentir qual é a tua essência, o que é que você tem, qual o teu objetivo de vida, se você é uma pessoa firme nele, se você é uma pessoa que o busca, se você é uma pessoa que está sempre centrada na palavra do Todo-Poderoso. E é no meio das fraquezas, das dificuldades, dos problemas, que nós encontramos o verdadeiro poder, encontramos a Cristo Jesus. É interessante, amados, mas nós somos tendenciosos, quando estamos com problemas, buscarmos o Senhor. Não é assim? Se você está passando por problemas de saúde, o que é que você faz? A igreja ora por mim, isso, aquilo, outro, irmão ora por mim. Se você necessita de um trabalho, Deus abre a porta. Se você tem outro tipo de problema, Senhor, olha, Pai, jejua, enfim. A busca torna-se mais intensa no meio das dificuldades, no meio da fraqueza. E era isto que fazia que o apóstolo Paulo não perdesse Deus de vista na sua caminhada. E esse sinal que o Senhor colocou sobre a sua vida era para que ele não perdesse a graça do Senhor de vista, o cuidado de Deus de vista, e que no meio das suas fraquezas, das suas limitações, dificuldades, problemas e segue por aí, ele tivesse atento à verdade do Senhor e olhando continuamente para Deus. Amém, queridos? Entendamos, portanto, a fraqueza pela qual o apóstolo Paulo passava, não como uma fraqueza de fé, não como um desânimo, ou uma enfermidade que o fazia fraco, mas sim como as dificuldades, os problemas que nos envolvem dia após dia. Oh, glórias! Mas, amados, a palavra chama-nos a atenção para a solução. A fonte de nossa fraqueza, ouça versículo 7. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que como um espinho no meu corpo, ele veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e me impedir que eu ficasse orgulhoso. Queridos, quando o Senhor nos abençoa, quando a graça de Deus nos alcança, geralmente, vem junto uma dificuldade. Geralmente um problema nos acompanha. Geralmente algo difícil que nós muitas vezes não entendemos como a verdade de Deus, como o mover do Senhor nos alcança. E quantos questionamentos surgem, não é verdade? Quantos questionamentos surgem? Ah, mas Deus, eu sou fiel a Ti. Senhor, eu oro no monte, eu jejuo. Senhor, eu vou buscar a bênção na igreja. Senhor, eu sou fiel nos dízimos e ofertas. Eu faço isso, eu faço aquilo. Uma lista de 100 itens são apresentados diante do Senhor para que Deus se explique. Para que o Senhor se explique o porquê que você passa por dificuldades. Irmãos, às vezes, e geralmente, falta ao homem, falta ao crente conhecimento da palavra do Senhor. E quando falta o conhecimento da palavra do Eterno, ele cria alicerces que, ao seu olhar, ao seu ver, eles são verdadeiros, mas a Bíblia mostra de forma diferente. Quando você vê, por exemplo, os problemas, Cristo disse: nesse mundo tereis aflições. A igreja diz: nesse mundo você não terá aflições.
Quando você olha para o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, o que falar de ruim do apóstolo Paulo? O que apontar para aquele homem? Apóstolo Paulo, eu aponto a tua vida. Olha, apóstolo, eu estou apontando, você isso, você... Não tinha o que apontar. Um homem cheio do Espírito Santo, fiel, que o Senhor deu a honra de escrever praticamente todo o Novo Testamento. Um homem que traçou os pontos necessários para que a igreja viesse à existência. Veja, um homem santo, puro, comunhão real com o Todo-Poderoso, foi ao céu, viu a glória do Todo-Poderoso, viu o poder do Senhor, sentiu a presença do Todo-Poderoso de uma forma intensa. Esse homem, amados, ele não era nem para pisar sobre a face da terra se fosse nosso contemporâneo. Ele ia andar em um tapete vermelho estendido à sua frente. Um ar-condicionado pendurado na sua cabeça para ele não sentir calor. Porque essa é a visão desses últimos tempos daqueles que são de Deus. Infelizmente essa é a visão. Mas quando você ler a palavra, você vai deparar-se com um homem que tinha dificuldades, problemas. Quantos problemas! Um homem que passava por momentos de fome, momentos, oh meu Deus, trágicos na sua existência. Vivia de prisão em prisão, o barquinho afundando, o barco afundou, o outro também afundando, aquela coisa toda. Quantos problemas! Mas quem era o apóstolo Paulo? E você não quer ter problemas, não é? Você que muitas vezes não lê a Bíblia, não ora, não busca a Deus, não tem uma vida de comunhão, que vive na ilusão da religião, não quer ter problemas. Como? Se os de Deus têm problemas, como aqueles que não conhecem Deus de perto querem ficar isentos do problema? Ou dos problemas? E aparece sempre aqueles que dizem: o Senhor está te falando, vou fazer você voar sobre a terra. Entendeu? Veja, o apóstolo Paulo no versículo 7 diz que ele tinha um espinho na carne. Essa versão disse que era uma doença. Aliás, essa versão diz que era uma doença, mas nós não sabemos necessariamente o que é que trata-se o espinho da carne. Talvez de fato uma doença. O fato era algo que atormentava o seu dia a dia, algo que trazia dores ao seu corpo, algo que trazia desconforto à sua vida. Ele estava dormindo e o espinho ali, infernizando a sua existência. Ele estava andando, o espinho, espinho, você está aí. Ele estava pregando a palavra, o espinho estava com ele. Na prisão, eis o espinho que, além das dificuldades da prisão, o espinho ali enchendo a paciência, fazendo-o sofrer. Vê como são as coisas, amados. Mas ele não abriu mão do Senhor. E quando ele via aquele sofrimento, aquele espinho, aquelas dificuldades, aqueles problemas intermináveis, oh meu Deus, quantos problemas, dificuldades sem parar, ele olhava e ele reconhecia que Deus era com ele. Como reconhecer que Deus é com alguém quando o cara passa apenas por problemas? Como reconhecer? Eis o exemplo. O apóstolo Paulo só tinha problemas na vida, mas tinha Deus intenso com ele. O apóstolo Paulo tinha problemas 24 horas por dia. Esse espinho era um problema contínuo na sua vida, mas ele olhava para a sua fraqueza e entendia que ele não era nada, mas que Deus era quem dominava a sua vida. Ele entendia que os problemas pelos quais ele passava, as dificuldades pelas quais ele passava, aquela fraqueza, era para que não houvesse orgulho na sua vida. Para que não houvesse orgulho. O que nós temos visto nesses últimos tempos é que os chamados homens de Deus, desses últimos tempos, os caras não têm problemas, os caras vivem uma vida surreal. Eles não sabem que Deus permite as dificuldades. E muitos são soberbos e orgulhosos, porque perderam de vista a dependência real do Todo-Poderoso. Amados, a orientação de Paulo para nós é que no meio das nossas fraquezas, no meio das tuas fraquezas, das tuas dificuldades, não olhe para elas, mas olhe para o Senhor, olhe para Deus.
É o Senhor que te prova. É o Senhor que te permite. Nós não encontramos na Bíblia uma vida santa sem problemas. Não existe referências na palavra. Se você fizer uma análise desde lá, bem nos tempos antigos, você verá que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor, em dado momento da sua vida, ou em toda a sua vida, foram perseguidos, atormentados, dificuldades e outros problemas mais, mas estão na glória. Amém? Estão na glória. Eles conseguiram vencer. Eles não perderam Deus de vista. Não perderam, amados. Não perderam. Versículos 8 e 9. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, esse espinho. Mas Ele me respondeu. Deus me respondeu. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Aleluias! Qual o testemunho do apóstolo Paulo? Qual o testemunho? Você prestou atenção na palavra? Está aqui. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa. Amados, a graça de Deus é tudo que nós precisamos. A graça do Senhor. Mas o que é a graça do Senhor? É o cuidado do eterno para com a nossa vida. É um cuidado que nós não merecemos. O cuidado natural de Deus para conosco chama-se graça. Graça. E o apóstolo Paulo tinha a graça de Deus sobre a sua vida. E nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E nós vemos, irmãos, que mesmo em meio aos seus problemas, dificuldades, quantos problemas, no meio da sua fraqueza, ele pediu a Deus que removesse o seu espinho. Ele também queria essa libertação. Ele também queria ficar isento do sofrimento, como nós queremos. Ele pediu: Senhor, remove esse espinho. Senhor, tira esse sofrimento. Muda a minha sorte. Dá-me uma vida diferente. Deus, faz algo por mim. Deus, move na minha vida. Mas passaram-se 1 ano, 2 anos, 3 anos e vai por aí. 10 anos, 20 anos. E ele certamente clamando. Mas a resposta de Deus para ele foi que a graça do eterno era suficiente. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando ele estava passando pelas dificuldades, os seus olhos estavam voltados exclusivamente para Deus. Aquilo era um lembrete na sua existência. Qual é o teu problema? Tens problemas? Claro que tem, não é? Claro que você tem. Não, você tem um monte de problemas. Todos nós temos um monte de problemas. Tem uns que aparecem mais do que os outros. É aquele que encabeça a nossa lista de problemas. Mas quando você olha, problema 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, sei lá, quantos? Tem uns que parecem sem solução. E realmente são sem solução. Porque tem uns que Deus permite que você passe, para que a tua fé seja provada, para que a tua fé seja experimentada. O apóstolo Paulo tinha um problema que nada mudava a sorte dele. Ele pediu ao Senhor. Olha só, Paulo pediu e Deus respondeu, gente. Isso aqui aconteceu, foi um fato. Senhor, olha para meu espinho, olha para minha dor, para minha dificuldade. E ele ouviu do Espírito: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. Provavelmente, se você é fiel ao Senhor, Deus tem respondido para ti: eu sou contigo. A minha presença é o suficiente. Mas Deus, eu quero experimentar o melhor dessa terra. Irmãos, um dos problemas da nossa vida de cristãos hoje, nos dias atuais, é que a deturpação da palavra, ela é muito pesada. E prega-se que servo de Deus tem que viver uma espécie de vida angelical.
asinhas voando por aí, experimentando do bom e do melhor da terra, contato assim, aquela coisa, enfim. Gente, não é esta a verdade da palavra. Você não encontra essa verdade na palavra. Você encontra uma palavra que diz que nesse mundo teríamos dificuldades, porém o Senhor nos daria forças para superarmos as dificuldades, e que nesse mundo comeríamos o melhor. Mas o que é o melhor para você? O que é o melhor? Comer pizza todo dia? Estar sempre à beira-mar? Ou, sei lá, morar nos Estados Unidos? Pergunte ao cara que mora nos Estados Unidos se ele está satisfeito com o melhor da vida dele. Não, não estará. Porque o melhor que Deus quer dar para cada um de nós é a comunhão integral com Ele, essa unidade com Ele, amados. Entenda isso. Comer o melhor da terra é viver segundo a direção de Deus, é andar segundo Deus. Ele te ampara, Ele te guarda no meio das tuas aflições, das tuas dificuldades. O Eterno te guarda, te protege. A graça que não tem fim, a graça de Deus será com você todo santo dia. Entenda assim, irmãos. Todos hão de partir. Todos hão de partir. Jesus partiu, Paulo partiu. Jesus ressuscitou, claro, mas partiu. Jesus partiu, Paulo partiu, Pedro partiu, João partiu, Billy Graham partiu, e vai por aí. Todos hão de partir. Todos estamos sujeitos a essa dificuldade, igreja. Todos nós. Portanto, prepara-te para experimentar da graça do Senhor na tua vida, santificando-te, buscando o Senhor, clamando sempre pela presença do Eterno no teu viver, e você experimentará o agir do Eterno. Deus moverá. Evidentemente que você não terá apenas uma vida de sofrimento sem fim, não é nesse aspecto. Você também terá paz, terá alegria no teu coração, porque essa é a promessa. Mas você não estará isento das dificuldades. Você não estará isento. Mas o Senhor, Ele te abençoa, e você consegue viver como Paulo viveu, com as suas dificuldades, com a sua fraqueza. Mas ele viveu feliz com o Senhor, ele viveu completo com Deus, ele tinha alegria no Senhor. O seu coração, amados, batia forte com a presença, no compasso do Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. Mas você não ficará sem as dificuldades. Acostume-se com essa ideia. E a maior dificuldade pela qual você vai passar te aguarda ainda no futuro. Para alguns muito breve, para outros mais distantes, que é a morte. Essa é a maior dificuldade, para que ela confronta a nossa vida, o fim da nossa vida. Amém? Mas estejamos preparados, porque a graça do Senhor é suficiente, e Ele nos sustenta através dos momentos de fraqueza. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Amém, irmãos? Versículo 10, ouça. O apóstolo Paulo diz: eu me alegro também com as fraquezas. Ei, apóstolo, eu me alegro também com as fraquezas. E ele vai à frente: com os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Olha só, queridos, nós conhecemos tão bem o apóstolo Paulo que parece que esse texto não se aplica à vida dele. Porque quando nós olhamos para a vida deste apóstolo, o que nos vem à mente era um homem assim iluminado, e de fato o era, cheio do Espírito também, um homem magnífico também. Mas ele faz uma descrição assustadora do seu dia a dia, e nós não queremos essa descrição para a nossa vida, mas não há como fugir dela. Veja como são as coisas. Olha só, a glória de Deus, ela se revela nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que a glória do Senhor se revelava nos seus momentos de dificuldades, nos seus momentos terríveis.
E nós precisamos aprender a não termos vergonhas das nossas fraquezas, mas glorificarmos o Todo-Poderoso, bendizermos o Senhor, nos gloriar nela, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de servi-lo e de passarmos pelas dificuldades. Olha só o que diz o apóstolo Paulo: eu me alegro também com as fraquezas. Difícil, não é? É difícil? Muito difícil. Nós estamos passando, a nossa família está passando por um momento muito difícil. Nós perdemos um familiar na sexta-feira, outros estão internados. Momento muito difícil. Como alegrar-se no momento desse? Como alegrar-se? Ah, mas Paulo está falando das dificuldades, da fraqueza dele. São essas as fraquezas, as dificuldades, os problemas que surgem. E esse alegrar-se, irmão, entenda, às vezes nós confundimos um pouco o português, mas esse alegrar-se não é que você vai sair na rua sorrindo. Ah, você está bem? Não, eu estou com as dificuldades. Mas dificuldade? Não, não é isso. Porque nós entendemos alegria com sorrir. Mas alegria é você estar contente apenas contente. Certo, que você passa pelas dificuldades, mas Deus é contigo, você é amparado pelo Senhor, você não está desamparado, a graça do Eterno é contigo, o cuidado do Todo-Poderoso é com você, e isso traz uma certa paz, uma esperança ao teu coração. Às vezes nós não temos sorriso no rosto, mas temos um coração agradecido ao Senhor, porque estamos passando pelas dificuldades e a nossa fé está sendo provada. A Ele, portanto, toda a honra e toda a glória. Irmãos, quando nós somos fracos, o poder do Senhor pode e habita no coração dos fiéis. Se você é fiel e passa pelas dificuldades, pelos problemas, deixa eu ler o texto para você. Versículo 10, 2 Coríntios 12. Eu me alegro também com as fraquezas. Agora ele lista as fraquezas. Os insultos, entenda fraquezas como dificuldades, mais uma vez. Os insultos, os sofrimentos. Talvez você não é insultado, ninguém desafia você, ninguém bate de frente contigo. Mas os sofrimentos é meio difícil você não tê-los. Seja qual for o tipo de sofrimento. Ainda, as perseguições por servir a Jesus. As dificuldades, entenda dificuldades de uma forma bem ampla, as dificuldades as mais diversas, talvez a falta de saúde, a falta do alimento em casa, a falta de uma série de fatores que são importantes para a nossa vida, mas se nós não a temos, são dificuldades. No meio dessas dificuldades, Paulo afirma que ele passava por causa de Cristo, e diz ainda: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Nesses momentos, amados, em que a situação ficava extremamente difícil para o apóstolo, ele abria mão de todas as suas forças. E a força de Cristo envolvia o seu ser. Meu conselho para você, à luz da palavra, é que no meio das tuas dificuldades, das tuas provações, no meio da tua fraqueza, lembre-se, a graça de Deus é contigo, a mão do Senhor é contigo, Ele não te desampara, Ele testa a tua fé, Ele testa a tua vivência, porém Ele é com você, Ele prepara o caminho para que você possa trilhar, para que você possa andar. Nunca te esqueças, o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor, o Eterno é aquele que nos guarda no vale da sombra da morte, o Eterno é aquele que aplana o caminho, o Eterno é aquele que faz coisas maravilhosas acontecerem na nossa existência, o Eterno é aquele que nos cura, que nos coloca de pé, o Eterno é que nos abençoa com a prosperidade, também nos abençoa com a falta de prosperidade, também é bênção. O Senhor é aquele que nos permite passar pelas dificuldades, que também são bênçãos. No entanto, Ele pode abrir o caminho, e que seja um caminho próspero, também é bênção. Mas em todas as situações, que o nome santo do Eterno seja honrado e seja glorificado. Você não pode perder Deus de vista no meio das dificuldades, no meio da tua fraqueza. E
quando as coisas estiverem assim, muito boas ao nosso entender, não perca também a comunhão com o Todo-Poderoso. Porque quando tudo vai muito bem, nós somos sujeitos a deixar Cristo e nos agarrarmos àquilo que não tem valor, mas nós valorizamos muito. Irmãos, nós precisamos entender que o mundo fala só de bênçãos. Tem uma expressão que eu não gosto muito dela. Você conversa com alguns irmãos e você pergunta: irmão, como é que você está? A pessoa fala: só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não, nós temos as vitórias, mas também temos as dificuldades. Portanto, não é só vitória, nós passamos também pelas dificuldades. Se perseverarmos em meio a elas, o Senhor nos dará a vitória. Mas não é só vitória. E isso é uma palavra meio ilusória. Palavra meio ilusória. A nossa vitória está em estarmos em Cristo Jesus, somente em Cristo, amparados em Cristo, vivendo a verdade do Senhor. E nós precisamos arrancar, irmãos, essa ilusão de um evangelho surreal. Não existe. O evangelho é vivo, coloca isso na tua cabeça. Esse evangelho surreal, ele não existe. Surreal, irmãos, fictício assim, só cheio de nuvenzinhas, coraçõezinhos, coisa dessa forma. Não existe esse evangelho. O evangelho é pé no chão, cabeça no céu. Assim deve andar o cristão. A nossa cabeça precisa estar acima das nuvens, no céu. Mas os nossos pés nunca serão tirados da terra. Eles vão enfrentar as dificuldades, os espinhos, mas a cabeça no céu. Mas os espinhos, as pedras, as dificuldades, a nossa fraqueza, os problemas, sempre diante de nós, porém a nossa cabeça no céu. Assim era a vida do apóstolo Paulo. Pés nesta terra, pés na terra, porém com a cabeça no céu, sempre no céu, cheio do Espírito Santo de Deus. Assim você terá uma vida equilibrada e terá condições de enfrentar as fraquezas, as limitações, dificuldades, problemas, no poder de Cristo Jesus. Amém? Mas eu quero ainda fazer uma observação. Essa palavra não é catastrófica, não é. Quando você busca o Senhor, Ele socorre a tua vida, mas você não está isento das dificuldades. Amém? O Senhor é o nosso socorro bem presente, mas as dificuldades estarão sempre presentes também. Esta é a verdade. Amém, amados? Que possamos encontrar o conforto, o encorajamento na verdade que Deus usa no meio das nossas fraquezas para manifestar o seu poder. Se você é fiel, no meio das tuas fraquezas, o Senhor há de manifestar-se poderosamente. E que tenhamos, amados, no coração pronto para aprender a glorificar o Senhor, a louvar, a adorar o Senhor no meio das fraquezas. Não seja daquele grupo que, eu não recebi a bênção de Deus, ainda continuo doente. Não recebi a bênção de Deus, continuo pobre. Não recebi a bênção de Deus, olha as minhas dificuldades, não vou mais buscar o Senhor. Não seja desse grupo. Estes não amaram ao Senhor, estes não conheceram ao Senhor, estes não são do Senhor. Mas aqueles que, não recebi a minha cura, mas eu vou persistir com Deus. Deus não me deu o carro novo que eu tanto quero, mas vou persistir com Deus. As minhas dificuldades estão crescentes, vou persistir com Deus. Esses creem, esses confiam, esses dependem de Deus. Que sejamos dependentes do Senhor, que tenhamos confiança total, integral, que sejamos dependentes da graça, e a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor é suficiente sobre a nossa existência para nos sustentar em todas as circunstâncias. Amém, irmãos? Olhe para Deus, busque do Senhor a graça, a misericórdia nos seus momentos de fraqueza, de dificuldade. O poder do Senhor há de manifestar-se, Deus há de manifestar-se sobre a tua vida. Oh, glórias! Amém?
Está difícil? Está doendo? Está complicado? Já ouviram a solução, não é? Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Quero clamar, meu Deus, que Tu venhas plantá-la em nosso coração, para que nós possamos entender que no meio das nossas fraquezas, a Tua graça, o Teu favor é grande para com as nossas almas. E que Tu tens, Pai, sempre a solução para o nosso coração, para a nossa vida. Ó Deus, fala conosco e dá-nos entendimento da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Já sabe a solução? Em meio às fraquezas, busque o Senhor ainda mais. Oh, glórias! Mensagem 1258.